Quando eu recebi o diagnóstico da diabetes gestacional, eu achei que eu já sabia o suficiente, mas na prática foi tudo diferente, tudo. Descobri coisas que ninguém me contou e mudou completamente a minha gravidez. Oi, eu sou a Jéssica, mãe de 2 meninas e tô grávida da minha 3ª filha e tô vivendo a realidade da diabetes gestacional. E aqui nesse canal eu compartilho sobre maternidade real, sem romantizar, a verdade nua e crua. E se você tá grávida ou recebeu esse diagnóstico também, já se inscreve no canal, porque aqui eu tô compartilhando tudo, toda a minha realidade, a minha vivência, lutando aí para controlar minha diabetes gestacional. E vamos para o que interessa, né? Eu vou falar para vocês sobre o tópico 1, sobre o que ninguém me contou sobre a diabetes gestacional. E o número 1 vai ser o impacto emocional. Ninguém te prepara para o medo que você sente, para a culpa. Você fica pensando, onde foi que eu errei? Né? No meu caso, né, que já engravidei muito acima do peso, eu me julguei muito. Eu fui a primeira a me julgar. Antes do que médico ou qualquer pessoa de fora, eu fui a primeira a me julgar. Eu fiquei, poxa, por que eu fiquei acima do peso? Acabei engravidando acima do peso. Que eu tô com diabetes gestacional porque eu tô acima do peso. Sendo que você está acima do peso, é claro que assim, já tem mais chances de você ter diabetes gestacional, pressão alta. Tem sim, mas não é um veredito, não é já cravado. Se você tá acima do peso, você vai ter diabetes gestacional. Isso vai muito além do peso. Tem muitas pessoas magras que têm diabetes gestacional, que têm problemas de pressão. Então, assim, apesar de estar acima do peso, você ter uma predisposição para várias doenças, né? Ainda assim, a culpa não é de estar acima do peso, sabe? E a gente se culpar, a gente ficar se julgando, não vai resolver. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito, assim, a cabeça pra gente não se colocar ali, se afundar na culpa, porque isso atrapalha muito, porque você acaba... o seu emocional vai passar pro bebê também. Então, já que você já tá nessa situação, descobriu o diagnóstico, o que você tem que fazer é pedir orientação, se informar, se puder, ser acompanhada por um nutricionista. Eu não tenho acompanhamento com nutricionista, né? Então eu tenho feito até uma série de vídeos aqui pra vocês mostrando a minha realidade, minha alimentação, de tudo que eu tô fazendo assim pra controlar a glicemia. Mas se você puder, é importante, porque é uma grande ajuda, porque a gente fica meio que perdida mesmo, né? Então essa questão, né, do emocional, do medo, da culpa, isso ninguém te prepara, né? Quando o médico ele dá o diagnóstico pra você, ele te fala, né, dos riscos de tudo, né? Porque ele tem que falar também. Mas você meio que você não tem essa preparação, não há nada que faça você se preparar para isso. Porque é só quando, na prática, você vivendo, que você vai ver como que é, né? Então, assim, a culpa, o julgamento, aquele medo de acontecer alguma coisa com o bebê por você estar com diabetes gestacional. Então, é algo que envolve, assim, o seu emocional de uma forma, né? Que quando a gente já tá grávida, a gente já tá com os hormônios à flor da pele. Ainda junta essa questão da culpa. Então, assim, não tem como você se preparar para isso. O impacto emocional é, assim, gigante. E vai, assim, até o final da gravidez. Você sempre vai ter essa preocupação. Você não vai conseguir ficar em paz totalmente. Você sempre vai estar preocupada dessa questão aí da diabetes gestacional, do seu emocional. Não tem pra onde correr. Outra coisa que ninguém me contou não é só cortar o açúcar, né? Quando a gente ouve falar, né, de diabetes, né, no geral, a gente já pensa, é doce, é açúcar, mas não. A diabetes gestacional não é só cortar açúcar, sabe? E a gente sempre acaba vendo isso na nossa mente. No geral, todo mundo fala, não pode comer doce. Só que não é só isso. Tem muitos alimentos, até saudáveis, né, frutas inclusive, que você come e sobe muito a sua glicemia, às vezes até muito mais do que um doce, né, do que se você comer um pedaço de chocolate. Tem alimentos saudáveis que você vai comer e vai subir a sua glicemia. Então, assim, é uma junção de alimentos, é uma dieta que realmente tem que ser muito bem pensada, porque além de você precisar dos nutrientes, dos alimentos, você tem que pensar também, testar, né, para ver quais alimentos que você vai se adaptar e sua glicemia não vai subir tanto, porque é muito individual também. Porque, por exemplo,
Se eu comer um pão francês, a minha glicemia vai nas alturas. Mas tem gente que tem diabetes gestacional que se comer um pão francês ali, não vai subir tanto. Então, assim, não é só cortar doce. Tem dias que, por exemplo, que eu tô mostrando aqui minha rotina pra vocês, né? Tem vários vídeos mostrando a minha alimentação. Tem dias que eu como, assim, tudo certinho, né? Certinho, assim, entre aspas, né? Porque, como eu falei, não tenho acompanhamento com nutricionista, mas eu tento comer ali da melhor forma. E mesmo fazendo tudo certinho, evitando os alimentos com alto índice glicêmico, não comendo doce, evitando gordura, sabe? Mesmo eu tentando ali fazer certinho, ainda assim tem dia que dá alta glicemia. Então, você pensa, né? Mesmo fazendo tudo certinho, dá alta, você imagina você comer sem pensar, você comer tudo que vê pela frente, você não ter um equilíbrio e não pensar, não planejar o que você vai comer. Imagina. Então, assim, eu fico meio noiada às vezes. Tem dia que eu vou com tudo certinho, ali penso direitinho, tenho o maior cuidado com tudo que eu vou comer. Aí chega às vezes e vem lá uma glicemia alta, aí eu fico assim, gente. Então, assim, não é só cortar doce, tem muito carboidrato que sobe demais a glicemia, tem fruta que sobe demais a glicemia. E a questão realmente é o equilíbrio, é você testar, né? Eu fico testando também, eu vou, esse dia, esse lanche aqui, eu sei que deu certo pra mim. Por exemplo, iogurte. Eu como iogurte com chia, com fruta e a minha glicemia fica ótima. Geralmente não sobe, mas já teve dia que subiu. E geralmente é o que eu tomo de café da manhã todo dia. E tá todo dia controlada, mas tem às vezes um dia específico que ela sobe. Então, assim, a gente fica sem entender realmente. Não dá pra você ficar achando que é só o doce. Envolve muito mais coisas, sabe? Parece às vezes um quebra-cabeça. Você fica doidinha ali na hora das medições, ali eu fico doidinha. Então, isso a gente vai descobrindo na prática, né? Eu só descobri isso na prática. Ninguém me falou, olha, você vai ter dia que você vai comer, vai subir. Não, geralmente os médicos falam, tem que cortar isso, aquilo, pá. Aí você só fica naquela, vou cortar, mas a gente precisa se alimentar, a gente precisa de nutrientes também. Então a gente tem que pensar nas combinações de alimentos que não vai subir nossa glicemia, mas também que vai nutrir, né, tanto a gente quanto o bebê. Então é algo assim bem mais complexo do que as pessoas acham, né? E era uma coisa que eu também não sabia, só na prática mesmo, que acompanhando ali as medições, né, que eu fui saber. E por isso que é tão importante o mapa glicêmico, você anotar suas glicemias, você identificar, tipo, deu alta, então foi alguma coisa que eu comi, e tentar identificar o que você comeu que deu alta pra você já fazer diferente no próximo dia. Já teve dia, gente, que eu comi um pedaço de bolo de chocolate, já era de madrugada, e eu pensei, nossa, minha glicemia amanhã vai estar lá no alto. E não, no dia seguinte de jejum, minha glicemia estava normal. Teve dia também que eu jantei uma refeição normal, né? E a minha glicemia no dia seguinte foi lá no alto. Então, assim, gera uma frustração, sim. E se você, assim como eu, já chorou olhando o glicosímetro, gente, estamos juntas. Você não está sozinha, já aconteceu comigo também. Porque a gente fica meio frustrada, sim. É um trabalho ali na nossa mente, porque não é fácil. Você tá sempre ali acompanhando porque você tem que acompanhar. Mas às vezes dá vontade de não acompanhar, porque você fica frustrada e isso é muito ruim. Outra coisa que ninguém me contou. Número 3. A rotina cansa muito. Gente, essa rotina de ficar medindo glicemia toda hora, gente, é muito chato, é muito cansativo, sabe? A logística disso tudo, pra mim, é muito chato, realmente. E assim, eu fico com os meus dedos, as pontas dos meus dedos, tudo já roxa já, porque eu já fico sem saber qual dedo furar. Porque no meu caso, por exemplo, eu tenho que fazer 6 vezes ao dia. No meu caso, eu tenho que fazer em jejum, né, antes do café da manhã, né, em jejum. 1 hora após o café da manhã, antes do almoço, 1 hora após o almoço, antes da janta e 1 hora após a janta. Então, assim, 6 vezes ao dia. Então, é cansativo demais. Às vezes, até se eu tiver que sair de casa, eu já fico pensando nessa logística. Eu fico pensando, nem sair de casa, porque se eu sair de casa, eu tenho que pensar no horário que eu vou comer, na medição antes, na medição depois. Vai ter lugar que eu vou ter que levar o aparelho pra medir na rua. Então, assim, é cansativo, sabe? Te suga
fisicamente e emocionalmente também, porque é como eu falei, né? A mente ali é o principal que mais pega, porque além dos valores, né? Se é aquela oscilação de você às vezes não entender, essa questão de ter que ficar medindo toda hora é cansativo demais, você fica meio que presa mesmo, sabe? Então é muito cansativo mesmo, gente, não vou mentir pra vocês. Então, inclusive, até assim, eu não faço uso de insulina, né? Porque a médica falou que eu tô conseguindo controlar com a alimentação. Mas eu fico pensando, se eu tiver que fazer, porque assim, eu tô com 32 semanas, né? Mas até o final, não sei se pode acontecer da médica querer que eu use, por exemplo, né? Não sei se eu tiver que usar. Eu fico pensando, gente, é mais uma coisa, além de medir, de ficar furando o dedo toda hora, ainda ter que aplicar insulina. Então, assim, é cansativo demais. E acaba que a gravidez, ela não fica só aquele brilho de você curtir o bebê, de você curtir as coisinhas. Acaba que fica uma coisa realmente cansativa. E isso ninguém te conta, né? As pessoas só falam assim, só fazer isso. Tá, mas é cansativo, gente. É cansativo sim. É necessário, mas muito cansativo. A gravidez não se resume mais em você pensar em curtir o bebê, né, ali, aquelas coisas boas da gravidez. Acaba sendo uma coisa de controle, você tem que estar com o controle de tudo o tempo todo, né. No meu caso, além da diabetes gestacional, também tem que controlar a pressão, tem que ficar verificando a pressão. Então, assim, acaba que você perde um pouco o brilho, sabe? E você acaba focando só nessas coisas e você fica meio neurótica, assim, às vezes. Às vezes eu me pego um pouco noiada, né? Porque toda hora medir, toda hora assim, ficar gravando a hora de que você comeu, pra uma hora depois você ver, né, verificar o valor da glicemia. Então, é trabalhoso, sim, é cansativo, sim. Quarta coisa que ninguém me contou sobre diabetes gestacional, né? Número 4, nem todo profissional acolhe, né? Eu não vou falar nem assim, individualmente por mim, é no geral do que eu vejo, né? Que geralmente, né, a pessoa, quando recebe o diagnóstico, já dá o medo, né? Qualquer coisa que interfere ali na gravidez, você vai ter medo. E quando fala de diabetes gestacional, a gente já pensa logo realmente na privação, né? Privação de se alimentar, não vou poder comer tudo que eu quero. Não que assim, sem diabetes gestacional a pessoa vá comer tudo que quer, porque a gente tem que pensar na nossa saúde, mas é mais uma coisa para você se privar, né? Estando grávida, né? Na alimentação. Então, o profissional, às vezes, que tá ali te passando o diagnóstico, ele vai te falar, é com o trabalho dele, né? Ele vai te falar o que causa diabetes gestacional, os riscos que podem ter, né? Se resume muito a isso, dos riscos. Então você sai da consulta ali já sabendo já os riscos, meio já assustada, né? Porque é o trabalho dele, ele tem que falar, a gente tem que saber sim aonde que a gente tá pisando, quais são os riscos, a gente tem que saber. Só que como que a gente lida com isso, né? A nossa cabeça fica a mil, porque a gente já sai dali preocupada, com medo, com dúvida. Será que eu vou conseguir? Vou conseguir controlar? Vou conseguir dar conta? Se eu comer certinho, vai dar tudo certo? E esses riscos, né? Porque o risco não é só durante a gravidez. Depois que o bebê nasce, ainda tem risco, né? Então, você fica em alerta, né? Você fica preocupada. E nem todo profissional tem esse cuidado de falar com você, olha, é isso, os riscos são esses. Mas, olha, é possível, você tem como conseguir, né? Explicar da melhor forma, orientar. Não só chegar e falar, os riscos são esses. Você tem que cortar isso e aquilo e pronto. Né? Porque acaba que você sai da consulta ali com mais dúvida, com mais medo do que qualquer outra coisa, né? E você acaba que você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que procurar na internet realmente informações, porque foi assim que eu fiz. Não que os médicos que me atenderam não foram assim frios comigo, mas não tem aquele acolhimento realmente assim, sabe? Aquela coisa meio fazer um trabalho deles, né? Então eu tive que recorrer realmente à internet, né, a procurar informações, né, aqui mesmo no YouTube, procurando vídeos de nutricionistas, de médicos explicando sobre, né, tudo mais. Procurei informações sobre alimentação e por isso que eu resolvi também criar esse canal, porque eu não vi muito, assim, pessoas compartilhando, pessoas reais compartilhando, vivendo isso e compartilhando como que estão fazendo, o que tá dando certo, o que não tá, como que tá lidando com tudo isso. Eu senti falta de ver
pessoas reais, sabe? Pessoas reais aqui no YouTube mostrando sua realidade, sabe? Sem ser aquela coisa só de médico falando ou nutricionista, né? Que são termos mais técnicos, né? Eu senti falta realmente e isso me incentivou muito a criar esse canal. Mesmo eu já estando, né, com uma fase já avançada na gravidez, eu já tô no 3º trimestre, mas ainda assim eu falei, não, eu vou fazer o canal mesmo assim, porque eu acho legal compartilhar, porque às vezes a pessoa que tá aí do outro lado, na mesma situação que eu, sentindo falta de ter pessoas reais, porque incentiva também, né, incentiva a pessoa também fazer ali, poxa, se ela tá conseguindo, eu também posso conseguir. Então eu resolvi muito assim criar esse canal. O motivo maior foi esse, de realmente compartilhar, de ser um canal assim que seja de acolhimento, sabe, para pessoas que estão aqui na mesma situação, que são mães, que estão passando pela gravidez, ou às vezes que não passaram ainda, mas se identificaram e querem também saber, né, acompanhar. Então, realmente, essa questão do acolhimento eu senti muita falta. Para terminar, o 5º tópico, né, sobre o que ninguém me contou da diabetes gestacional é que dá para passar por isso, tá, gente? Dá pra passar, apesar do medo, apesar do cansaço, do emocional. É possível sim, tá? Eu já tive diabetes gestacional já na minha última gravidez, há 3 anos atrás, né? Só que foi totalmente diferente, gente. Eu não precisava medir 6 vezes ao dia, né? Os valores, mesmo eu comendo coisas que não eram pra comer, sabe? A minha alimentação eu não levava tão a sério como eu tô levando agora, não. Eu era bem, né, comia as coisas mesmo. E não tinha esse pico glicêmico, sabe? Eu acho que foi bem mais brando, né? Então, assim, eu não tinha, assim, uma experiência real mesmo de passar por isso, de fazer tudo certinho, porque foi, assim, graças a Deus mesmo, que deu tudo certo e tudo mais. E nessa gravidez eu já... Foi algo assim mais sério, né? Foi algo que realmente a minha glicemia tava oscilando muito. Já teve dia que a minha glicemia deu mais de 200, né? Até a médica olhou e falou, nossa, meu Deus. Então, assim, dá pra passar por isso, você consegue controlar sim. Apesar de tudo, dos riscos, de ter dia que tá oscilando a glicemia assim, ainda assim dá pra você passar por isso. Você fazendo a sua parte, seguindo aí por você, pelo seu bebê. Dá pra passar, é possível você ter a sua glicemia controlada, sua diabetes controlada, você ter o parto do jeito que você quiser, se é parto normal, se é cesárea, dá pra você passar por tudo isso e ficar tudo bem, tanto com você quanto com o bebê. A minha Manu, né, ela tem 3 anos e ela é super saudável, ela nasceu com peso ótimo. Então, assim, não teve complicação em nada, né? E nessa gravidez agora, né, minha bebê não nasceu, né? Mas de acordo com a ultrassonografia, ela tá com peso, assim, compatível com a idade gestacional. Ela não tá grande demais, né? Porque geralmente, quando a mãe tá com diabetes gestacional, o bebê acaba ficando grande demais, né? Mais complicado, né? Tudo mais. Mas, assim, eu tô conseguindo passar por isso, graças a Deus. E você também vai conseguir, vai dar tudo certo. É possível, a gente tem que confiar, fazer a nossa parte, manter a mente ali equilibrada, tentar, né? Dia após dia, você vai ali com a sua refeição após refeição, você vai se cuidando, fazendo o seu melhor, que é possível para passar por isso sim, e vai dar tudo certo. A gente aprende, a gente vai se adaptando, a gente vai testando o que dá certo para cada um ali, porque nem sempre o que dá certo para mim vai dar certo para você, e vice-versa, mas você tem que testar, vai testando, vai vendo o que tá dando bom, o que tá dando ruim, você já corta e vai se adaptando. E se você tá vivendo isso, se você tá passando pela diabetes gestacional, ou você conhece alguém que tá passando, já se inscreve aqui no canal. Eu tô compartilhando tudo aqui com vocês, compartilhando minha alimentação, os meus acertos, os meus erros, tudo que eu tô fazendo pra conseguir controlar minha glicemia. Tô mostrando a minha realidade, sabe? Sem romantizar, sem perfeição. É a verdade nua e crua da maternidade real. É um desafio sim, mas quando a gente tá junto, a gente se fortalece e consegue alcançar nossos objetivos, é isso que importa. Sozinho é muito ruim, então se você tá aí se sentindo sozinho com o seu diagnóstico, fica aqui comigo, vamos nos acolher aqui, trocar experiência. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu planejei ele assim com toda a sinceridade, com todo o carinho do mundo, pra você que tá assim como eu passando por isso. Então é isso, gente, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!